Bom, nós vamos ministrar a palavra de Deus mais uma vez. O tema do programa de hoje nós iremos falar sobre a ira. O terceiro pecado da lista, os 7 pecados capitais. Nós começamos nessa série de mensagens falando sobre o orgulho, né, que é um pecado orgulho, capital, porque o pecado do orgulho é um pecado que gera outros pecados, como da presunção, da soberba, da vaidade. E o último programa que nós ministramos na quinta-feira passada, nós pregamos sobre a inveja, né? Que a outra inveja chapa quente. Um pecado terrível, né? Que gera uma série de outros pecados também, né? Então, hoje nós iremos dar sequência a esta série de mensagens falando sobre o pecado da ira. O pecado da ira. Gostaria que você, nesse exato momento, abrisse a sua Bíblia lá na Epístola Geral de Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo 19. A carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Então vamos ler assim a palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Meu Deus! Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Meu Deus, só a parte A desse versículo já acaba com meio mundo. Vamos falar hoje sobre o pecado da ira. Na definição, a ira significa paixão movida pela indignação, do sentimento de cólera. É quando o sangue ferve. E aí vem aquele dito popular, aquela palavra que todo mundo diz, né? A pessoa perde a cabeça, a pessoa perde as estribeiras, a pessoa perde o controle de tudo, a noção de tudo. E geralmente o sentimento de ira é um sentimento que ele é proveniente de você ver a injustiça que é cometida por outra pessoa, a injustiça que é cometida por próximo. Quando você vê alguém cometendo uma injustiça com outra pessoa, então vem aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de revolta, de cólera. E a ira também vem muito mais quando você é vítima da injustiça e aquilo te indigna, aquilo te traz aborrecimento, então o teu sangue ferve. E então muitas vezes a pessoa perde a cabeça e a pessoa perde o controle de tudo. Mas a ira, ele é um sentimento humano. Todo ser humano, ele alguma vez já sentiu ira, porque a ira é uma emoção que nós, seres humanos, somos capazes de sentir. E, na verdade, quando você se indigna com alguma coisa injusta e você até se ira, isso não é pecado. Quando a própria Bíblia diz que você pode até se irar, mas você não deve pecar. Quando a Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. E quando você sente aquela emoção, aquela sensação de indignação, e então ali você pode até se irar. Então essa ira natural, ela não é pecado. Mas a ira, ela vai ser pecado quando o teu sangue ferve e quando esse sentimento de revolta, de injustiça, ele domina a sua mente, domina o seu coração,
e você quer fazer justiça com as próprias mãos, quando você quer se defender, quando você se torna um carrasco, quando você quer julgar e automaticamente lançar a sentença porque você se sente vitimizado. Geralmente, essa ira, ela torna-se doentia porque ela toma o controle das suas ações. Ela toma o controle da sua vida. Você já não tem mais domínio sobre ela. E geralmente, esse tipo de ira, ela gera injustiças. Porque quando você olha alguém cometendo uma injustiça, então você vai lá e faz justiça com as suas próprias mãos, você acaba cometendo uma injustiça sobre uma injustiça que alguém cometeu com você ou que você viu comentar com alguém. A Bíblia fala que Deus, ele se ira. Lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 6, e Paulo também repete essa mesma expressão lá na carta que ele escreve à igreja aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 6, Paulo diz assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre quais vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Então Deus, ele se ira mediante a injustiça do homem. Deus, ele pode se irar quando ele vê a injustiça. A Bíblia fala que Deus derramou a sua ira lá no Egito, as 10 pragas. A Bíblia também dá vários exemplos que Deus se ira com Israel. E Deus também lança ali os seus julgamentos quando aconteceu, quando Davi se envaideceu e ele mandou ali fazer uma contagem do exército. E a Bíblia diz que Deus derramou a sua ira. A Bíblia fala também no livro de Apocalipse que Deus, no tempo do fim, vai desperdiçar, vai derramar, vai dispersar a sua ira sobre os filhos da desobediência e sobre aqueles que cometem pecado. Mas Deus é um Deus supremo. Deus tem o controle de tudo. Cabe a Ele julgar e lançar a sentença. Mas nós, como seres humanos, nós não temos autoridade para julgar e sentenciar alguém. A Bíblia fala a respeito do nosso comportamento com aquelas pessoas que nos fazem o mal. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 37, diz assim, olha, seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se por qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ela 2. Irmãos, é triste quando você vê uma pessoa sob o efeito da ira, quando você vê uma pessoa sob o efeito da cólera, fazer justiça com as suas próprias mãos. Uma das coisas que nós temos que entender nessa terra é que nós jamais devemos defender a nós mesmos. Nós temos que colocar Deus como nosso defensor e Deus como nosso advogado. Porque Ele é o justo juiz que julga por nós e julga por todos. Nós olhamos na Bíblia vários exemplos de pessoas que quiseram fazer justiça com as próprias mãos e foram tomados por profunda ira. Um exemplo disso foi o próprio Caim, que tomado de uma profunda ira, provocado pelo sentimento da inveja,
ele se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Um outro exemplo clássico na Bíblia foi aquele exemplo que aconteceu com os filhos de Jacó, quando Siquém, né, tomou a Diná, que era filha de Jacó. Ela já estava prometida para Siquém, mas Siquém a estuprou, a violou. E ali a Bíblia fala que dos filhos de Jacó, Levi foi um deles. E, segundo a Bíblia Sagrada, eles fizeram de forma maliciosa toda aquela comunidade em Siquém se circuncisar, passar pelo aquele processo de circuncisão, e eles ali vendo que eles estavam debilitados, eles foram lá e cometeram uma das piores chacinas da Bíblia. Por quê? Porque eles foram tomados por um sentimento de ira. Então, tomados por cóleras, por fúria, eles foram lá e mataram violentamente, ao ponto de que o próprio povo daquela região ficou indignado e pediram para que eles pudessem se retirar dali, porque Levi e Simeão praticaram aquela chacina tomada por uma profunda cólera. Um outro exemplo na Bíblia foi o próprio exemplo na casa de Davi, né, que Aminon, a Bíblia diz que Aminon tomou Tamar, né, violou Tamar, e Absalão ficou com um sentimento de ira tão profundo, tão indignado, que ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos, matando ali o seu meio-irmão, trazendo sangue à casa de Davi e trazendo tragédia. Irmãos, é muito interessante falar sobre a ira. Por quê? Porque nós estamos vivendo, pastor Valcinei, na geração da ira. O mundo hoje está sendo tomado por uma profunda cólera, porque as pessoas já não têm mais equilíbrio na sua própria mente. A própria mente humana é um mistério. Por quê? Nós descobrimos tantas coisas, descobrimos a lei da relatividade, né? Einstein, que o espaço-tempo é relativo. Descobrimos tantas coisas como o bóson, né? Considerado a partícula de Deus que possui luz própria. Consideramos aí tantas descobertas na área da ciência, na área da astronomia, na área da matemática, na área da física, mas a mente humana ainda é um mistério, porque os pensamentos, nós não podemos parar de pensar. O pensamento é algo que é produzido de uma forma misteriosa. E uma das coisas que nós temos que entender, nós não temos como controlar a nossa mente no sentido de apertar um botão e você esquecer o que você quer esquecer, e você lembrar o que você quer lembrar, mas uma coisa nós podemos sim praticar, é ter o controle da nossa mente. Quando você tem o equilíbrio da vossa mente. A Bíblia diz lá, no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11, diz assim, olha, entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Irmãos, é lindo quando o homem consegue controlar as suas emoções. É lindo quando o ser humano consegue controlar as suas emoções. Nós estamos vivendo numa época em que as emoções estão desequilibradas. Nós estamos vivendo numa época de tanta fúria. Basta você ligar a televisão. E isso não é só aqui no Brasil, não, irmãos, é no mundo inteiro. Pastor Davi Valcácio, fazendo até uma ressalva, que você disse aí que basta ligar a televisão. Às vezes nem precisa disso. Basta você pegar o seu veículo e sair numa pista dessa da vida aí. É verdade. Você vai ver tanta ira, às vezes você passa, a pessoa buzina, a pessoa tem aquela cólera, aquela empáfia. A pessoa fica tão irada às vezes porque você, sem querer, às vezes você deu uma fechada em alguém. E às vezes por conta dessa ira, gera até um homicídio.
Não é verdade? Verdade. Isso você vê a intolerância, a impaciência, a ira, a cólera estampada no ser humano. É verdade. E uma das coisas lindas, né, que a palavra de Deus nos ensina de forma poderosa, né, diz assim na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, assim, olha, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Então a ira, quando ela domina você, e quando ela toma toda a sua razão, ela simplesmente enche o teu coração de tanta raiva, de tanta cólera, que você não consegue amar o seu próximo. Nem raciocinar, né? Isso é verdade. Quando entra a ira, acabou o raciocínio, verdade. acabou a razão. Acabou a razão. Existe uma frase que eu já escutei de um certo escritor, que ele disse que o grito começa quando termina a inteligência. Quando você está tomado de ira, você não consegue pensar. Inclusive, existe um texto na Bíblia, uma passagem muito conhecida, que é o próprio rei Davi, quando ele estava no deserto, fugindo do rei Saul. A palavra de Deus diz que ele estava lá com o seu exército, passando necessidade, né? E a Bíblia diz que quando chegou a época da tosquia, estava lá Nabal tosqueando as suas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi mandou um dos seus jovens ir até Nabal, pedir apenas uma pequena porção. Mas primeiro cumprimentou, saudou, né? Primeiro saudou Nabal com toda a cortesia. Até ali Davi estava no espírito, né? Sim. Toda a cortesia. Nós viemos perguntar se está faltando alguma coisa, se está tudo bem. Tem alguma coisa faltando, Nabal? Não tem nada faltando. Aí quando Davi pediu um pedacinho da tosquia, verdade. Nabal se recusou. Esquentou. Até costumo dizer que Davi foi o primeiro miliciano, né? Aí o cerol foi fininho, meu irmão. Porque Nabal falou que não ia dar nada, que não tinha parte com ele. Aí o cerol... Davi ficou muito irado. A ira de Davi foi tão grande, ele perdeu a cabeça, que a Bíblia diz que ele juntou um pequeno exército. Olha só, irmãos. De aproximadamente 400 homens. Pequeno exército, viu? 400 homens. Armado até os dentes, e Davi disse... Não vai ficar nenhuma alma viva. Davi estava tomado de uma profunda cólera, raiva, irado, que Davi estava pronto a cometer uma das piores tragédias e erros da vida dele. Por causa da palavra de Nabal. Quando você leu aí o versículo, você começou a introdução, diz o quê? Que todo homem tem que ser tardio para falar, né? E pronto para ouvir. Então, Nabal, ele não agiu dessa maneira. Ele quis falar o que ele achava, sem pensar nas consequências, e conseguiu atrair a morte para dentro da sua casa. É verdade. Olha, engraçado, irmãos, é que o seguinte, nós vivemos num mundo cercado de muita violência, nós estamos vivendo num mundo cercado de muita maldade. Então, de todo lado nós podemos ser vítimas de afrontas, nós podemos ser vítimas de pessoas que o tempo todo está depositando as suas frustrações, as suas mágoas, os seus problemas mal resolvidos. Então nós temos que estar preparados espiritualmente. Porque a Bíblia diz que naquele momento, Davi, tomado por uma profunda ira, ele ia cometer uma tragédia. Mas a Bíblia diz que Abigail, com uma palavra sábia, com uma palavra branda, ela conseguiu desarmar Davi. Então, mesmo que uma pessoa... Essa Abigail. Verdade. Mesmo que uma pessoa, muitas vezes, está sob o efeito da ira, mas, às vezes, uma palavra branda, uma palavra sábia, uma palavra na hora certa, pode fazer com que aquela floresta que estava pronto a ser incendiada, ela possa ser apagada. Então, o nosso papel como servos de Deus, como cristãos, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser pronto, né? Nós temos que ser tardio no falar, nós temos que ser tardio no irar, porque a Bíblia diz que palavras sábias é como maçãs de ouro e salvas de prata. A palavra dita na hora certa. Ou seja, gente, por causa de uma palavra, às vezes você pode botar tudo a perder, né? É verdade. Pode, às vezes uma palavra você bota tudo a perder. E a ira, ela é um sentimento que muitas vezes ela flui do ego do ser humano. Quanto menos amor o homem tem, maior o seu ego. É quando você quando o seu ego é contrariado. Quando você não é
quando as coisas não acontecem de acordo com o seu ego, é o ego que está inflamado. Então você vai prontamente e manifesta uma contrariedade. E aí você é como se fosse uma nitroglicerina, é como se você fosse uma bomba, que a qualquer momento que o seu ego é contrariado, você explode e você perde o equilíbrio e você coloca tudo a perder, o seu sangue ferve, você entra... É o famoso pavio curto. É o famoso pavio curto. É aquele não mexe comigo não. E a Bíblia diz que quando você ama, o seu ego é pequeno. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, né, do versículo 4 ao 7, falando a respeito de amor, Paulo diz que o amor não se ira facilmente, porque uma pessoa que é tomada por um profundo amor, o seu ego é pequeno. Mas uma pessoa que ama pouco, o ego dela se inflama de maneira muito rápida. E uma pessoa que está sob o efeito da ira, uma pessoa que é dominado pela ira, ela é uma pessoa que ela não tem amizades longas, mas amizades curtas, porque o tempo todo coloca tudo a perder. Então a ira tem as suas consequências, a ira tem as suas filhas. Então nós, como servos de Deus, nós temos que buscar o tempo todo o domínio próprio. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é o homem liderar ele mesmo. Liderar os outros é muito fácil. Pode ser que não seja tão fácil, mas uma das coisas mais difíceis do ser humano é o homem controlar a si mesmo, é ter domínio próprio, é conseguir controlar as suas emoções, é conseguir pensar duas vezes antes de falar para ofender alguém, para maltratar alguém. E a gente vê, cantora Fabiana Rosa, que hoje tantos casamentos sendo destruídos por causa da ira. Às vezes você naquele efeito, né, de estado de nervo, você vai lá e lança uma palavra de maldição contra o seu próximo, lança uma palavra de maldição contra o seu cônjuge e vice-versa, e ali tem aquele choque de palavras, e isso muitas das vezes traz a destruição de quando você não tem domínio próprio, e às vezes muitos relacionamentos se tornam um palco de guerras, de brigas e confusões. Por causa de quê? Por causa da ira. Você abre aí o jornal, da TV, os noticiários, inclusive tem até um programa, né, no Discovery, que fala sobre o inimigo dentro da própria casa, né, que a gente vê ali pessoas, né, que às vezes até mata o seu cônjuge, de pais que matam os seus filhos, ou de filhos que matam os seus pais, de marido que mata as suas esposas. Aí você vai fazer uma investigação, porque são pessoas que foram tomados por um sentimento incalculável, descontrolado de ira. E a gente vê que a ira, ela tem as suas consequências, como por exemplo, a ira multiplica a injustiça. Porque você pensa assim, pô, alguém cometeu uma injustiça contra mim. Vou fazer duas vezes. Vou fazer também a minha justiça. E você acaba cometendo uma outra injustiça, porque alguém cometeu uma injustiça contra você, e você então vai lá, se defende, julga, sentencia, e então você comete uma outra injustiça. Aí dá tudo errado. Então a ira multiplica a injustiça. Uma outra coisa, a ira, ela destrói amizades. É aquela pessoa que não se dá bem com ninguém, não consegue se relacionar com ninguém, é uma pessoa sempre solitária. Por quê? Porque é uma pessoa que o tempo todo vem sendo tomado por um sentimento de ira. Então a ira, ela destrói amizades, ela multiplica a injustiça, e também a ira, ela desfigura o ser humano, porque uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que é dominado pelo sentimento de ira, é uma pessoa que tem ódio no coração. É uma pessoa que tem mágoa no coração. É uma pessoa que tem amargura. Eu sempre falo que a mágoa, o ódio e o sentimento de raiva são sentimentos como se fosse um lixo. Você pode observar que o lixo, existem leis, né? Existe aí o IMEA, né? que regulamenta a questão dos lixos. E tem lixo tóxico. Tem pilha, tem plástico, são coisas que intoxicam
as pessoas. Então existem leis para o lixo. O lixo não pode ficar dentro da casa, o lixo tem que ser jogado fora. O lixo tem que ser colocado fora. Por quê? Porque o lixo deixa as pessoas doentes. E as pessoas que guardam as tranqueiras dentro do coração, pastor Davi Valcárcio? Faz do seu coração um cemitério clandestino, faz do seu coração ali um lugar, um ambiente poluído por tanta maldade. Como é que fica? É verdade, não pode. O lixo da gente nós temos que jogar fora, mas o lixo não pode ser jogado em cima dos outros. Como, por exemplo, tem pessoas que têm especialidade de jogar o seu lixo em cima dos outros. Pode. Você não pode pegar o lixo da sua casa e jogar dentro da casa do seu irmão. Ou da casa do seu vizinho. Você pode, entendeu, você, né? você pode ser processado. O lixo você joga no lixo. A Bíblia diz que Moisés, ele perdeu a bênção porque foi tomado por um sentimento de ira incontrolável. Veja bem, nós falamos aqui no início que a ira é um sentimento humano, que a ira é uma emoção natural, que qualquer um pode sentir. Mas o perigo é quando você se deixa tomar pela ira, o sangue ferve, você perde a cabeça, você perde as estribeiras. A Bíblia diz que Moisés, quando ele viu o povo pecando, quando ele viu o povo praticando idolatria, ele ficou tão revoltado que ele quebrou ali as tábuas do mandamento da lei. E também, quando Deus falou para Moisés, apenas diga a rocha. Moisés ficou tão irritado, com a murmuração do povo, com a indignação do povo, que ele feriu a rocha e desobedeceu a Deus. Então, quando nós somos tomados por um sentimento de ira, e que essa ira domina a gente por dentro e faz com que a gente cometa loucuras, assassinatos, mortes, quando você despeja, quando você entorna a sua cólera, a sua ira em cima de alguém, e que você mata esse alguém, que você entristece esse alguém, então, muitas vezes você perde as bênçãos de Deus na sua vida. A Bíblia diz que nós seremos julgados. Olha, pela forma com que nós tratamos o nosso próximo, eita, pela forma com que nós tratamos o nosso irmão. Então a Bíblia diz que no dia do juízo nós seremos julgados por isso. É porque o que acontece, pastor Davi Valcárcio? Porque a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Isso. Tem gente que acha que isso é um passaporte, né? Ireis, olha, eu posso irar à vontade, eu tenho passaporte para irar. Isso é possível, pastor Davi Valcárcio? Não, você pode se irar sim. Você pode, porque quando você se ira em resposta à indignação humano. Por alguém que comete uma injustiça, você ali se indigna, você se ira. Mas essa ira natural, essa ira que é uma emoção, essa ira você pode controlá-la, você pode dominá-la. Mas quando você tem um sentimento de ira que domina você, que escraviza você, aí então essa ira, ela geralmente dá filhos. E os filhos dessa ira é o que? A morte, assassinato, vingança, olha o perigo, confusão, olha palavrões. O perigo, e a Bíblia diz, existe até um provérbios, né, que diz lá na palavra de Deus, que quando você espreme, né, o nariz, sai sangue, não é? Muita força. Quando você espreme o nariz, sai sangue. Mas quando você espreme a ira, sai discórdia. Sai contenda, sai confusão. E aí você vê aí no mundo, né? O mundo sendo tomado por tanta violência. Às vezes você passa na rua, você vê uma pessoa esfaqueando a outra. Você lê lá, você tecla lá no programa de notícias, você vê lá o marido que matou a mulher. Irmãos, o Brasil é um dos países campeões mundiais em ira. 50 mil mulheres são assassinadas por ano. É uma mulher morta a cada 8 minutos. Irmãos, a cada 8 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil, vítima de violência, de feminicídio. A gente vê no Brasil um país campeão de violência contra a criança, de violência contra adolescente. Nós vivemos num país campeão de violência contra o idoso. Nós vivemos num país campeão de maus tratos, de pessoas que não pensam duas vezes antes de cometer uma injustiça, antes de fazer justiça com as próprias mãos. E, infelizmente, essa é uma realidade que se multiplica não só, irmãos,
Lá no mundo, não. Isso acontece em todas as esferas. Muitas vezes nós somos cristãos, nós carregamos uma Bíblia debaixo do braço, mas nós não temos domínio próprio. Nós, a qualquer momento, nós podemos explodir e querer praticar injustiça ou violência com as nossas próprias mãos, querendo mexer os pauzinhos. Não. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, mansidão, tardio em se irar. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos controle, que domine a nossa própria vida. Então, muitas vezes você vai ver lá casamentos destruídos, famílias destruídas. O que acontece é a ira. Você tem permissão na Bíblia para se irar. Você tem permissão na Bíblia para se indignar, porque Jesus, a Bíblia diz que quando ele viu lá os religiosos cometendo a injustiça no templo, profanando o templo, Jesus se irou e ele usou a autoridade para expulsar os cambistas do templo. Mas, em nenhum momento, Jesus, como homem, ele defendeu ele mesmo. Não. A Bíblia diz que Jesus deixou que o Pai o conduzisse. Então, não importa qual seja a injustiça que você esteja enfrentando lá no seu trabalho, que você esteja enfrentando, não faça justiça com as próprias mãos, porque o Deus que enxerga tudo, o Deus que olha todas as coisas, ele julga por você, ele vai velar por você, ele vai te proteger, ele vai te abençoar, assim como protegeu Davi das garras de Saul, assim como protegeu os discípulos, assim como protegeu a todos aqueles que caminhavam de acordo com a sua palavra. Deus também vai proteger você e vai te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de terminar essa mensagem falando para você: qual é o segredo para você vencer o sentimento de ira? É você deixar-se ser dominado pelo Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo reina em sua vida, ele produz frutos. E esse fruto é o fruto que cada um de nós, o pastor Davi Valcácio, você que está nos ouvindo, cada um de nós precisamos buscar, porque, irmãos, nós vivemos num mundo de muita ira, nós vivemos num mundo de psicopatas, nós vivemos num mundo de gente que, se receber uma fechada no trânsito, a pessoa vai lá, sai do carro, aponta uma arma para sua cabeça, chuta o teu carro. Infelizmente é verdade. É terrível. Entendeu? Hoje você fica até com medo de sair à noite em alguns lugares onde tem bar, onde tem essas festas noturnas, porque sempre tem violência, tem morte, facada. Por quê? Porque as pessoas não têm controle. A ira está presente no mundo inteiro. Mas nós, como servos de Deus, nós temos aí o benefício de ser morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo controla-nos. É o antídoto. Mais uma vez você falou sobre os 7 pecados capitais, um dos 7, mas trouxe o antídoto. Por mais que às vezes alguém esteja irado por algum motivo, por alguma situação que houve aí na sua casa, no seu trabalho, tem um antídoto, é fazer Jesus, deixar Jesus fazer morada no seu coração. Esse é o antídoto. Ou você acha que nós somos de ferro, que a gente também não se ira? A gente se ira, mas a gente pensa um pouquinho, respira um pouquinho, coloca Jesus na frente, ó, vamos seguindo. Aí, ó, a taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres, de 3% em relação ao ano anterior, quando a taxa ficou em 1,26 mortes por 100 mil habitantes por sexo feminino. Irmão, isso é triste isso. É triste isso, mas é uma realidade. Muita mulher sofrendo aí por causa da ira dos homens. É triste isso, é triste. E isso acontece, né, de ambos os lados. É homem matando mulher, mulher matando homem, é mãe matando filho, é filho matando mãe. Tem nossa advogada ali, eu acho que ainda não tem hominicídio ainda não, só feminicídio. Não, mas isso tem em menor grau, mas tem. Tem. Não é, não, meu advogado? Meninas, eu tentei puxar para nós, mas tá difícil que a gente tem um advogado. A grande verdade é que os homens machucam muito mais as mulheres, mas hoje, infelizmente, essa questão é de ambos os lados. É lógico que o homem hoje é uma referência negativa da violência, mas a violência hoje está em todas as áreas, em todos os gêneros, em todas as classes sociais. E nós estamos aqui hoje pregando e protestando contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de
de vingança pessoal, de qualquer tipo de retaliação. Vamos entregar nas mãos de Deus, E ter que domínio Deus cuida próprio, de nós. né? Vamos aprender. Vamos entregar nas mãos das autoridades, da justiça, não é? Nós estamos aqui hoje, no final do programa, nós temos aqui a presença do nosso ilustre homem de Deus, nosso pastor aqui, advogado, que já vai entrar com aquele programa maravilhoso aqui. Já, o Data Venha. O Data Venha, maravilha, vai Já ser tá uma aqui nos bênção. bastidores. Já está aqui com a família o pastor Valcinei também. e a sua família. Já tá todo mundo Amém, aqui. glória a Deus. Pastor Davi, nós já aprendemos então que a gente tem que ter domínio próprio, né? Aprender a se dominar, a controlar nossas emoções, para não se irar, não ser orgulhoso. Qual foi a primeira outra que você falou também? Sim, nós temos que... Orgulho, ira. Nós falamos sobre o orgulho, nós falamos sobre a inveja, hoje estamos falando sobre a ira. A gente está aprendendo aí numa série, uma sequência, uma série aí da nossa Rádio ADMC sobre 7 pecados capitais. Então a gente está aprendendo a não se orgulhar. Estamos aprendendo hoje também a não se irar. Verdade. Se irar, tudo bem, mas Existe não um peca não. Vai aí, vai pisando no freio, vai tendo controle próprio. Existe Agora, tá, fala, pastor. Existe um pastor que diz assim, olha, nunca use um martelo para matar um mosquito na cabeça do seu irmão. Meu Deus do céu. Olha, Pai Eterno, tem gente que faz isso, pastor Davi. Tem. Não vamos pensar duas vezes, vamos orar a Deus e pedir a Deus cada dia. Vamos É um orar, desafio né? para todos nós, né? Todos nós. É um desafio para todos nós.